Olá, o futuro do Ceará, pelo menos até o ano de 2050, já está sendo pensado e colocado em prática por meio de uma plataforma que tem como objetivo traçar alternativas para o desenvolvimento econômico sustentável e social do Estado. São ações de médio e longo prazo que agora têm como garantia uma proposta de emenda constitucional do Poder Executivo que altera a Constituição Estadual, votada e aprovada pela Assembleia Legislativa no fim de março. Para falar sobre o Ceará 2050, o Cena Pública recebe hoje o secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fernando Bezerra Melo, e o arquiteto, urbanista e coordenador do projeto, Ayrton Montenegro, quem já começa agradecendo a presença. Muito obrigado. Secretário, o Ceará 2050 foi apresentado na reunião de governadores do Ceará há poucos dias. O que é que muda com esse momento agora? Nesse momento, eu acho que a gente passa agora por uma institucionalização do que seria o planejamento estratégico estadual de longo prazo. Olhar o longo prazo com um horizonte mínimo de 20 anos e, naquele momento, ter todos os governadores, Ciro Gomes, Cid Gomes, Tasso Gereissati, Francisco Aguiar, Gonzaga Mota, Lúcio Alcântara, institucionaliza o que a gente chama de um projeto de Estado, não um plano de governo. E isso nos oferece certa estabilidade com relação aos custos que nós vamos ter que ter nesse futuro, visando alterar a situação do próprio Estado do Ceará, quando a gente fala dos nossos IAStos, dos nossos vulneráveis e tudo. A gente precisa desse horizonte mais largo, um horizonte que dê uma visão de futuro, que fale sobre essa força que é o conhecimento, as oportunidades que possam ser oferecidas ao longo do tempo. Temos hoje uma mudança de época muito forte, a pandemia veio, sim, a pandemia acelerou o futuro, e o Ceará nos últimos 10 anos quase já vem discutindo, seja no Fortaleza 2040, seja na Plataforma de Desenvolvimento Industrial, nas rotas estratégicas 2050, é um manancial de planos que são importantes, que um complementa o outro na visão de curto, médio e longo prazo. E com isso a gente pode pegar e alcançar patamares diferentes. A gente já começa a ver isso. O fato de estar pensando, às vezes as pessoas olham isso meio de forma invisível, Christian. Mas olha que bacana, você pega e vê assim um Ceará no ano já de 2021 como o segundo estado que mais cresceu o seu PIB. O que acontece? É porque ele conseguiu acelerar o futuro, porque ele já estava preparado também para esse debate, para essas discussões. Eu acho que é isso. Isso muda e muda forte a nossa realidade no futuro. As próximas gerações estarão contempladas. E aí depois eu falo sobre uma frase que eu gosto de guardar, sobre essa questão de olhar para o futuro, quanto é importante. Perfeito. Coordenador, como é que foi pensado juntar, vocês têm vários parceiros, como é que foi pensado juntar essas pessoas? Um prazer, Cristian. Prazer é todo nosso. A ideia do 2050, ela buscou desde o início democratizar ao máximo o processo de elaboração dessa proposta para a construção de uma visão de futuro do Estado do Ceará. Então, a partir disso, se buscou identificar alguns profissionais e esses profissionais foram apontados para compor uma equipe de coordenadores. Esses coordenadores estão hoje coordenados, dirigidos pelo professor Barros Neto, que não pôde estar presente aqui hoje por um impedimento, e ele me pediu que eu aqui viesse. Essa é a ideia. Associada a isso, o 2050 também trouxe um processo de garantia de participação intensa por parte de toda a sociedade cearense. E como é que isso acontece? É por meio da plataforma mesmo lá? Entra no portal? É essa a minha dúvida. No que se refere ao início, que foi a primeira fase do projeto Ceará 2050, isso foi obtido através de um esforço muito grande de mobilização de pessoas, reuniões, instituições, viagens diversas ao interior do Estado. E nesse processo todo, se você olhar hoje, basta examinar a síntese do 2050, fase 1, para perceber como foi rico esse processo, o potencial que hoje existe nas regiões do interior do Estado para participar, para discutir o futuro, para avaliar como construir uma visão de futuro para o nosso Estado. É muito rico. E esse processo, ao longo de 3 anos, que ocorreu a fase 1, revelou-se, ao final, como um conjunto de indicações, diretrizes extremamente interessantes e criativas para o futuro, como o Célio aqui já bem destacou. São 5 eixos.
como é que eles foram definidos? Esses eixos foram definidos em função do processo de trabalho que foi desenvolvido pelos grupos, certo? Esses grupos identificaram várias áreas essenciais e essas áreas estão hoje registradas dentro do escopo do plano. A pandemia alterou alguma coisa na execução ou no planejamento do Ceará 2050, secretário? Toda vida há uma dinâmica nessa discussão. O bom disso é que isso aconteça. Também, muitas vezes fica assim, poxa, nós estamos planificando a economia de forma nenhuma. Essa conversa, como disse o professor Ayrton, ela traz, obviamente, uma dinâmica de adaptação. Quando a gente fala numa pandemia, nós estamos falando de resiliência e adaptação. Eu me adaptar é porque mudou o mundo. Se mudou o mundo, eu não posso pegar e pensar só disso. Mas nós temos diagnósticos que facilitam, obviamente, essa adaptação. Nesse exato momento, durante o 2050, ele teve uma certa paralisação nessa observação, mas nós tivemos a Plataforma de Desenvolvimento Industrial que se inspirou no 2050 e o Ceará Veloz 3, já é o Ceará Veloz 3 também nessa mesma característica, se inspirando no 2050. As bases do 2050 agora já começam a ficar bem enraizadas, isso é que é importante, porque você não vai perder energias renováveis, por exemplo. Você tem lá a cadeia produtiva, dentro daqueles 5 eixos, a gente fala de cadeias produtivas, capital humano, questões que são importantes, tecnologia, inovação, tudo isso é importantíssimo, institucionalização, governança, né, que é essa próxima fase, tudo isso é importante para que você possa ter essa retórica, né, que a gente chama narrativa, virar realidade. E essa realidade, para poder alterar as coisas, ela vai sendo revista. Claro que alterou. A pandemia acelerou o futuro, como eu disse, então não tem como. Você vai falar o quê? De transição energética. Nós falávamos de hidrogênio verde naquele momento, nem tanto. Aí vem aqui uma guerra da Ucrânia, um conflito Ucrânia-Rússia que fala do gás fóssil e etc. E como é que a Europa vai ser atendida? Nesse mesmo instante, uma empresa chamada Fortescue, que já fechou um memorando de entendimentos com o Estado do Ceará, fechou 50 bilhões de dólares com a E.ON, alemã e com líderes do governo alemão, e só que a Austrália, que é de onde essa empresa, está a 14 mil quilômetros da Europa e o Ceará está a 7 mil. E nós nos preparamos ao mesmo tempo. Olha, nós estamos chegando na mesma hora, no time correto, no tempo correto, se a gente pode dizer, de uma boa estratégia. Então, lá se falava das cadeias produtivas de energias renováveis. E aqui uma derivada, o hidrogênio verde, que vem das energias renováveis. Você vê como é que é interessante. Outra questão. Eu, pelo menos, tinha no meu celular uma videoconferência, acho que era Skype, viu, professor? E agora eu tenho 15. O que aconteceu em 2 anos? O mundo mudou. O mundo mudou, você tem que saber. Mas lá na plataforma já se discutia questões de um governo inovador, um governo digital, porque essas questões de e-governo, governo digital e tudo já eram discutidas. Aliás, a questão da indústria 4.0, que o plano se reporta, ele é de 2014, né, professor? Lá com o Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial. E está registrado, os professores adensaram, aprofundaram, vamos aqui para essa indústria 4.0. De repente, você está chegando aqui agora, essa transformação digital foi acelerada. Então, o que acontece com esse crescimento maravilhoso aí do estado do Ceará? É inovação, é conhecimento, é tudo isso que está sendo colocado na própria indústria. A indústria foi o grande carro-chefe desses 6,63% do crescimento do PIB em 2021. A indústria veio com mais de 13%. Foi acima do nacional, inclusive. Foi. Agora, tem outros problemas. Você consegue isso, mas você conseguiu retomar o emprego formal? Não, o estado do Ceará talvez... Mas mesmo assim, a gente foi destaque. Foi destaque. No Nordeste. No Nordeste, sim. Mas mesmo, a gente tem que ser muito consciente do seguinte, houve produtividade no estado do Ceará, houve abertura de outras empresas. Nós caminhamos ao lado desse emprego formal, nós criamos aqui novas empresas. Isso é o destaque. Quando você soma a ocupação está bem. Mas quando você olha isoladamente, não são tantas as carteiras assinadas. Mas nós temos mais microempresas aqui colocadas no cenário estadual. Então, tudo isso estava pensado, olha, gente, que coisa. Quer dizer que a gente veio para essa resiliência com capacidade de adaptação fortíssima. Resiliência é aquela capacidade do corpo pegar e dobrar e poder voltar a um determinado ponto.
Na questão econômica ou na questão da sustentabilidade, que envolve o econômico, o social e o ambiental, aí nós demos um salto muito grande. Hoje o Ceará, dentro das questões ambientais que foram colocadas, tem compromissos internacionais com o Race to Zero, que é você descarbonizar até 2050. Você tem compromisso com o Under 2 Coalition, que são 200 unidades subnacionais no mundo inteiro conversando sobre esse compromisso das estratégias climáticas globais, e nós estamos inseridos em tudo isso. Olha que coisa interessante. Agora mesmo participamos do Peer Review, que é uma revisão de pares da OCDE, só o Ceará e Minas Gerais, só para ver 2 estados. Como é que pode? É porque nós falamos em 2050, nós somos aceitos pelo 2050, porque colocávamos. E você tem isso, mas 2050 por que uma data? Olha, é o Pacto Ecológico Europeu 2050, é a China que botou o plano 2020 e 2050 para a sua construção do desenvolvimento da China, as bases. É você trabalhar outras questões como a descarbonização que estão nesse patamar 2050. Então, é uma sorte? Não, é o mundo pensando, é o Ceará pensando de forma global, tá certo? É uma nova construção. E tudo isso é preciso porque, poxa, mas nós estamos falando muita coisa sofisticada, e aqui nós temos uma pobreza que aumentou, nós temos aqui pessoas que estão na extrema pobreza. É para isso que a gente tem que pegar as melhores práticas, para poder, a melhor ciência, a melhor academia, o que está sendo feito lá no resto do mundo, para que a gente pegue assim, poxa, o Ceará está ficando diferente. Só assim a gente vai transformar o Ceará. Isso é que é o ponto. E os governadores aceitaram isso. Isso é que é bacana. Olhar. O mérito, vamos discutir ano a ano com a sociedade. E institucionalizar o 2050 é colocar na Constituição. É um 2050 que vai falar com o plano plurianual, que vai falar com a lei de diretrizes orçamentárias, que vai falar com a lei garantia, de uma forma geral, que ele vai... De que você, no mínimo 20 anos, quando chegar um governador do estado, o que você tem? Qual a visão de futuro sua? Está casada com esse ambiente? Não, não está. Eu penso, então você vai lá na Assembleia, conversa com a sociedade, porque a sociedade é que está construindo isso, não é, professor Ailton? E isso tudo vai ficando uma coisa forte. Isso é que é institucionalizar. Isso é que é fazer um plano, um planejamento de Estado. É isso. É você pegar e colocar aqui Estado, é governo, são as entidades produtivas, é a sociedade civil organizada, é a academia. Então, é um mosaico muito maior do que simplesmente um governo. Então, é isso que transforma, eu creio, e é uma visão de estadista. O governador Camilo Santana liderou esse processo desde o início, isso é um mérito muito grande, mas não é só dele no momento em que ele traz e abre o diálogo com a sociedade, e a sociedade transforma tudo isso, a academia fortemente liderando, e você traz ali todos os governadores para chancelarem que nós temos que pensar o médio e longo prazo, sim. Pragmatismo de curto prazo é burro, porque ele para aqui e depois ele não tem sustentabilidade, ele não dá continuação. Eu faço isso hoje achando que estou indo bem e amanhã as coisas não têm aquela sustentabilidade, aquilo que a sociedade precisa. E vou deixar uma última aqui, porque eu gosto de emendar, que é como deve pensar um estadista e nas futuras gerações. É o semeador de tâmaras. É a tâmara que vai vir lá, e se colocava muito, isso é um conto, onde você vai ter só o futuro 50, 70 anos de Quem planta não colhe, mais ou menos. Não vai ver a sombra, não vai ver o sul, mas sabe que os filhos, os netos vão poder desfrutar. É isso que o Ceará está fazendo. Os filhos e netos vão poder ver um Ceará muito melhor. Então, eu acho que essa é a proposta grande desse Ceará mais justo, mais forte no conhecimento e de oportunidades. Né, professor? Professor, com tantas áreas para abordar, como é que vocês definiram, por exemplo... Pelo que eu entendi, são 20 planejamentos estratégicos, é isso? 20 programas. 20 programas. Prioritários. Prioritários. A definição desses programas, ela nasceu desse processo que eu descrevi aqui e que foi um processo que se deu com iniciativas técnicas, reuniões com profissionais, com especialistas e com um processo de escuta das pessoas... Certo. Que são os cearenses. Em campo, ia lá, na comunidade. Grandes caravanas foram direcionadas para o interior do estado. E tem aspectos que eu gostaria aqui também, além dos pontos que o professor Célio Fontinelli já colocou, que eu gostaria de destacar e que a iniciativa do 2050 foi muito cuidadosa também com relação a isso, né?
a preocupação com as desigualdades territoriais, desigualdades dentro do estado do Ceará. Se percebeu que o estado não poderia seguir, se desenvolver bem, com uma grande estrutura urbana em Fortaleza e cidades frágeis no interior. Tinha que Então, descentralizar. a ideia era o que fazer para que essas cidades, principalmente os núcleos maiores, Sobral, Iguatu, Complexo Crato, Juazeiro, Barbalha e outras, também se transformassem em estruturas que apoiassem todo esse processo de inovação que o Dr. Célio colocou aqui. É parecido com o que foi feito na saúde, por exemplo. Descentralizou, criou polos. A saúde é apenas um exemplo exitoso dessa iniciativa, certo? Para que você tivesse uma estrutura de saúde mais bem distribuída no estado do Ceará, o governo, acho que foi na gestão Cid Gomes, ele promoveu a implantação de grandes complexos hospitalares em outras cidades. Aquilo ali a gente não pode ver só apenas como o hospital no contexto da saúde, mas todo o entorno de desenvolvimento que virá com relação ao fato da presença daquela estrutura ali naquela cidade. Impacto urbano, impacto sobre a moradia, impacto sobre a infraestrutura, tudo isso. Então, o 2050 manteve sempre essa preocupação dentro das suas ações. Aí daí surgiram projetos que cobriram diversas áreas, ao todo 20, não é? Onde a atividade, eu vou citar um outro caso, turismo, né? Que é uma atividade importante dentro da economia do estado do Ceará hoje. E é importante muito por conta de iniciativas passadas que entenderam que ali havia um potencial. Então, o 2050 procurou, na discussão, identificar mais possibilidades e colocar ali como um dos programas estratégicos. Bacana. Olha, o Cena Pública vai para o intervalo. Eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Tem Facebook, Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá e confere o conteúdo. A gente volta já. Estamos de volta com o Cena Pública, recebendo hoje o secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fernando Bezerra Mello, e o arquiteto, urbanista e coordenador do Ceará 2050, Ayrton Montenegro. Secretário, o fato da gente estar bem localizado geograficamente ajudou a pensar nessas diretrizes, nesses 20 projetos prioritários para o 2050, por exemplo? Não tenha dúvida. Só na parte da economia do mar, você tem 3 programas prioritários que falam com a economia do mar. Logística marítima. E logística marítima já está dentro da linha pragmática, está totalmente vinculada à nossa vantagem competitiva global, no que tem se falado muito sobre o hub do hidrogênio verde. Certo. Porque a logística tudo por marítima... conta do Porto do Pecém, acredito eu. O Porto Pecém, ele é 7.300 quilômetros de distância, é o porto mais próximo da Europa, tá certo? Você vai olhar lá Maranhão, Pará, não é. Você vai até o Mucuripe, ainda perde aqui alguns quilômetros, né, por causa da distância, mas o porto mais próximo é o Porto do Pecém. No passado, na Segunda Guerra Mundial, Saliente, tem que voltar sempre isso, Saliente nordestino, ia até o Rio Grande do Norte. Foi ali, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, e você trabalhava aquilo ali dentro de uma linha que era mais próxima à África. Por isso que você teve aquela base americana. Certo. Olha como é que a geoeconomia muda a geopolítica. Na visão da transição energética, na hora de você ter que ter energias renováveis na Europa, porque lá precisa de energias. E hoje, a França tem 70% de energia nuclear, a Alemanha depende daquele gás que vem da Rússia, que está tendo aquele conflito lá da Ucrânia e da Rússia. Quando a gente chega aqui no Ceará, o que acontece? Você tem uma distância menor. Então, eu posso fazer a logística marítima a partir do Porto Pecém. E a partir do Porto Pecém, como é que eu transformo o tal do hidrogênio, amônia? Então, eu posso ter lá espaço para armazenamento. Lá já tinha toda uma discussão de zona de processamento e exportação, como outras condições que levam essas vantagens competitivas. E olha, puxando outra coisa, logística marítima, eu acho que é um ponto muito importante. É lógico que se fala da pesca artesanal, industrial, é tanta coisa. E o Ceará já deu início ao planejamento espacial marinho. São 249 mil quilômetros quadrados do nosso território marítimo.
Isso conversado com Marinha, com Capitania dos Portos e tudo. E isso é importante. Você tem que cuidar do bioma marinho e tem que cuidar dessa conservação, ao mesmo tempo que tem que fazer esse desenvolvimento econômico. Isso é o tal do desenvolvimento sustentável. E olha, nós estamos falando do hidrogênio. O hidrogênio, as 10 milhões de toneladas que a empresa que eu tinha citado, da Austrália, fechou o memorando com a Alemanha, elas significam de 60 a 70 gigawatts de energias renováveis necessárias para poder você chegar nessas 10 milhões. Aí a gente entra num outro programa prioritário que eu reporto como um dos melhores, que é o Renda do Sol. O Renda do Sol, antes da pandemia, ele tinha uma função. Antes do hidrogênio verde, tinha uma função. Ele tinha um determinado impacto. O Renda do Sol, ele é a microgeração distribuída. É uma agricultura familiar poder ter uma placa solar para uma placa fotovoltaica, para poder fazer inclusão socioprodutiva. Olha que coisa interessante. E aí, eu tenho um estado, Ceará, que tem 15 municípios, olha, a gente olhando para o interior. Nós temos uma incidência, o Atlas Solar e Eólico do Ceará, fantástico para você poder ver essa questão da irradiação que existe no sol. O sol que no passado castigou pelo calor e pode ter até tido, e hoje esse clima aumentando, impacta a questão das pré-desertificações de 14,2% do estado em 15 municípios, a gente começa agora a poder aproveitá-lo, porque essa placa vai poder fazer essa inclusão. Nós temos 370 mil famílias que podem ser atendidas por esse programa prioritário. Olha, o Ceará 2050, antes da pandemia, deu prioridade às energias renováveis. O Ceará 2050 falou em logística marítima, economia do mar e tudo. O Ceará 2050, antes, tinha falado de um programa Renda do Sol. E a gente chega agora nessa mudança, né, professor? Olha que coisa bacana. Nós estamos assim, nós já pensamos, nós já estamos aí plantando. Nós temos 18 memorandos de entendimento já para falando de hidrogênio verde, que já somam, se todos fossem fechados, 40 bilhões de dólares. Onde é que você já ouviu falar disso aqui no Brasil? Então, o que é que acontece? Isso é o pensamento de médio e longo prazo, não é a visão de tiro curto. É uma coisa que mostra como o Estado, com 2% do PIB, aí chegando a 2,25%, 2,29% do PIB, melhorando, como é que um Estado como o nosso, 2,29% é a participação do PIB no Brasil, 6,63% é o crescimento do PIB em 2021. Todos os dois números fantásticos. E que colocam o quê? É esse olhar para a frente que está transformando. E aí vem o governante e olha assim, poxa, eu posso fazer isso, aquilo, monta as infraestruturas básicas, seja na educação, na saúde e na segurança pública, fecho a infraestrutura do intermodal, aí o que eu tenho? Eu tenho essas cadeias dinâmicas que podem pegar e levantar o estado do Ceará para um outro patamar. Então, você vê que, olha como é que mexe, né? Falar de economia do mar, né? Quando é que nós falávamos sobre isso? A economia do mar, a gente estava de costas para o mar. Sim. Agora não. Nós temos planejamento costeiro, marinho. E aí agora nós temos da costa. Só extraía peixe, não pensava. Aí a poesia fica assim, agora da costa nós estamos com um horizonte muito mais ampliado, né? Então, não, eu quero só fazer um adendo também, que politicamente ainda tem a complicação de não ter apoio do governo federal. Nós estávamos meio isolados durante esse período todo. Né? Essa deformação do nosso sistema político, ele não vai só pela eleição. Mas vamos entender que hoje, e aí é uma questão tributária, é óbvio que o governo federal tem mais recursos e poderia estar dando outras prioridades. Mas o que a gente tem que entender é que sempre será assim. Um dia, mesmo que você tenha uma outra estrutura institucional que possa abrigar, nós estamos no estado do Ceará. O nosso pacto aqui é federativo. Vamos ser republicanos? Nós temos que ter a eleição aí, vendo se essas coisas estão certas ou não na hora do sufrágio universal. Eu não gosto assim, por conta do outro eu não fiz. Não, isso não existe. Na minha opinião, você é responsável, você é família, você é empresa, você é Estado, você é responsável por avançar ou não avançar. Se nós temos outros desafios que não foram alcançados, nós temos que corrigir. Não é pegar e tapar o sol com a peneira de forma nenhuma. Com essa transparência que é possível uma governança de longo prazo, viu, Christian? Às vezes, né, professor, a gente fala, poxa, sem transparência e sem essa governança não é possível. A sociedade tem que estar em cima e se não tiver certo, tem que corrigir, tem que colaborar. E nós temos aí
um arquétipo aí para poder discutir tudo isso. Tem a Assembleia Legislativa, tem o Poder Judiciário, tem os poderes, também não é só o Executivo. E aí a gente fala o Executivo, o ente federativo, o ente estadual, devia até um ente regional, a região do Nordeste. Acho que a Sudene perdeu muito seu espaço, criaram os governadores do Nordeste. Então, você tem que crescer mais, como país. O Brasil precisa crescer mais como país, politicamente. As suas relações com o mercado internacional ou com o exterior, nas suas relações institucionais, eu acho que abriram espaço até para um estado como o Ceará. Nós tivemos na COP, Cristian, nós falamos de transição energética justa. Aquele é um espaço que foi dado. No Brasil Climate Action Hub, lá, poxa, foi dado para a gente. Por que dá? Porque o papel, talvez, do governo federal pode até achar que estou fazendo, mas não estava sendo entendido. Existe o greenwashing, que é você se achar que é verde, está entendendo? Mas, de repente, nas suas ações, você manda fazer uma térmica a carvão. Não cabe. Aqui, não. Nós tivemos uma concessão que foi dada ao governo federal, por isso que eu não posso falar tanto, porque houve uma concessão de 4,2 bilhões de investimentos para uma térmica a gás. Isso é uma transição. Não vai ser ainda hidrogênio verde, não há viabilidade, mas já sair de carvão para gás já é muita coisa. Mas no relação a hidrogênio verde, a gente saiu na frente. Muito. Inclusive, Hoje a casa do hidrogênio verde... A gente meio que cutucou até. Eu acho que aqui foi o protagonista, pode ter certeza. Saiu na frente, secretário Maia Júnior, governador Camilo Santana liderando isso no Brasil inteiro e colocando a Federação das Indústrias, o presidente Ricardo Cavalcante. Quem fala de hidrogênio verde, às vezes até parece, poxa, estão sonhando. É óbvio que quando botaram aquelas primeiras eólicas lá no governo Tasso, lá na Praia Mansa, ninguém acreditava que aquilo poderia estar com a viabilidade econômica. Quando se colocou as primeiras placas lá em Tauá, era o Ike Batista, eu acho, que fez um primeiro projeto, ninguém acreditava, era tudo piloto. Aí você passa 20 anos depois e o que você vê? O mundo fala nisso. Então, às vezes, não é viável hoje, mas se eu não falar hoje, eu não vou encontrar demanda. O que viabiliza alguma coisa é demanda. E para eu ter demanda, eu vou ter que ter preço. Para ter preço, eu tenho que ter escalabilidade. Na hora certa, na estratégia certa, você consegue colocar. Agora, se eu não tiver pensado antes, se eu não tivesse pensado em energias renováveis, se eu tivesse pensado no renda do sol, aí não estava na COP, falando na OCDE, falando no outro, e tendo aí todo a gente chama de tríplice hélice. A academia, as entidades produtivas e o governo falando uma língua só. Isso é bom. Isso é importantíssimo. Né? Então, esse é o Estado do Ceará. Não é só um governo, é todo um diálogo com a sociedade que tem sido muito bem construído e que acho que pode mudar. Agora, se parar por uma visão mais tacanha, pequena, criticar aquilo que não existe, a visão de futuro é invisível. Agora tem que acreditar. O essencial invisível aos olhos estava lá no Pequeno Príncipe. Aí a gente começa, né, professor? Ver. E tem uma coisa, também gosto de sempre citar, o mito das cavernas. Quer dizer, é óbvio que a realidade é aquilo que a pessoa vê. Estavam lá, segundo Platão, né? Todo mundo lá preso dentro da caverna, e tinha lá umas imagens que flutuavam. Eram rochas atrás, o pessoal olhando para frente e aquelas imagens flutuando. Aquilo era a realidade. Aí um conseguiu se desprender e saiu da caverna. E quando viu, tinha um negócio chamado fogo, que era o que dava a imagem, projetava ali e fazia aquele movimento. Aí ele voltou lá, olha, gente, aquilo não funciona desse jeito. Aí... Não, esse cara é doido. Mataram o doido lá porque era doido, porque ele tinha conhecido a realidade. A realidade estava um pouquinho fora da caixa. É outbox. Tem que pensar então, fora da E caixa. olha, vamos considerar também o sucesso das empresas cearenses. Sim. É um arco educação, colocando no mercado de capitais na Nasdaq. É uma Apvida aí, uma das maiores empresas aí hoje, numa fusão com a Intermédio. É uma Brisanet, é uma Pagmento. Olha, o mercado de capitais, M. Dias Branco foi o primeiro, foi o pioneiro colocando tudo isso. E existem vários profissionais de alto nível que colocaram isso. O Ceará, no Nordeste, é o primeiro. Como é que pode com 2%, Bahia com 6%? Então, aqui tem alguma coisa diferente. Deve ter sido o sol quente, ajudou muito O povo isso. fala da cabeça chata, vai ver que tem Isso é isso bom, também. isso na verdade é uma parabólica excelente para poder dizer. Tanto no conhecimento, pode ser no ITA, educação, que é base no mundo inteiro. São em 100 escolas, 84 hoje são as melhores do ponto de vista de avaliação. Isso é a maior base, educação. Não resolvemos ainda o problema da segurança pública, puxa, os hiatos e tudo. Tem que resolver, tem problema, tem E problema. está sendo pensado. Claro. Né? E na pandemia ressaltou que havia uma distância da nossa saúde.
Mas ela pode, a pandemia do outro lado aí também, aquilo que o professor colocou, os hospitais regionais, a compra de hospitais, maiores leitos, maior UTI, você criou uma malha melhor da saúde. A saúde está muito melhor. E você tem os destinos de inovação em saúde, né, que foram também pensados e tudo, e que falam dessas cadeias produtivas da economia da saúde, que também são prioritárias no 2050. Então, olha que bacana. Quer dizer que isso foi pensado. Gente, olha, nossos professores, a sociedade andou discutindo isso por alguns anos e olha como é que está. Nós estamos agora diante de uma realidade dura e crua e a gente pode dizer assim, tem caminhos. Eu gosto de usar uma palavra que na verdade me deu, mas é de um bom pensador, que é o esperançar. Esperançar é essa expectativa de futuro que possa ser realizada. E a gente tem que passar isso para gerações. À medida que essa esperança ela seja construída, você pode pegar e transformar uma sociedade. E isso é bom. Para não ficar só no lúdico também. Não pode. Está sonhando, não é sonho. Sonho tem que existir. E todos devem sonhar. Isso não é você pegar e... você está tendo uma ilusão, uma percepção falsa da realidade. Não é isso. Devemos sonhar assim, depois nós temos que ter ação. E tem que ser logo, para que as coisas possam ser mudadas e atendo à sociedade com todos esses atos. É muita coisa. É muita coisa. E é legal isso, porque... Mas falar disso é porque nós temos aqui um livro, o livro síntese, tem mais de 200 e tantas páginas. Para ver como é que é isso. Aí o pessoal quer simplificar. Não dá. Ser simples é uma coisa, tá entendendo? Mas vamos lá, vamos adensar, vamos aprofundar um pouquinho. Tem um pouquinho mais para discutir. E vamos lá, aqueles que são geniais, peguem a ideia e coloquem numa ação mais imediata. Não vamos encurtar tantos caminhos, mas vamos colocar o pé no chão sem nenhum problema. Vamos ver o que é foco, o que é prioridade, o que nós estamos conquistando com tudo isso. O Ceará, na minha opinião, e eu estou tirando aqui qualquer ideia ideológica dessa discussão. E né, política também, o mais importante é isso. Eu acho que a política faz parte nesse sentido, né? Mas que nós temos que participar de tudo isso, né? Não posso pegar e ficar ali, isso não é comigo. Não, isso é com você sim. Tá? Aquela pessoa que está ali na rua, porque você está deixando ela lá, tá certo? Você vai votar ou você vai fazer alguma coisa com relação. Não, mas o governo não está fazendo. Vamos lá ver, vamos reclamar, vamos discutir. Eu não quero ter uma pessoa ali... Nosso papel é cobrar também. Político, nós somos ser políticos nesse sentido. A gente não pode ficar alheio àquilo que está na nossa frente, achando, o cara está me assaltando, a culpa é do outro. Tem uma pessoa ali na rua e a culpa é do outro. Não, todos somos partícipes, ou pelo voto, ou por uma ação onde a gente se alimenta desse negócio. E é muito bom tudo isso. Até porque você paga imposto, né? Paga imposto e quer o retorno do meu imposto. Ao mesmo tempo, não é só o imposto que faz uma sociedade. Com certeza. Houve alguma divergência? A gente ouviu o secretário falando, parece que tudo combinou perfeitamente e virou o planejamento. Deve ter havido alguma divergência durante o planejamento total. Vamos agora para a realidade que o professor ali se referiu. Teria que haver. É importante que haja. É importante que haja. Então, tem um ponto aqui que eu gostaria de ressaltar, que talvez ainda não tenha sido falado, é o seguinte: enquanto o Estado do Ceará entendeu que para obter mais desenvolvimento ele precisaria copiar outros, ou copiar modelos, ou práticas, ou atividade econômica que outros estados apresentavam, vamos citar um caso aqui, São Paulo, Paraná e outros, ele não saiu muito do lugar, certo? O que ele colocou com muita pertinência é o seguinte: o cearense começou a perceber que era necessário identificar potencialidades que não estavam bem percebidas naquele momento daquela discussão, certo? Então, quando ele fala em inovação, quando ele fala em energia solar, quando ele fala em energia eólica, quando ele fala no potencial que o mar oferece ao estado do Ceará, ele está identificando questões que hoje o Ceará já trabalha em cima delas, hidrogênio verde e outras, certo? Então, se você considerar à luz da prática e da atividade econômica de outros estados, o Ceará seria um estado pobre e talvez fosse sempre pobre. Mas o cearense é meio insistente e foi atrás dessas possibilidades que ninguém estava vendo. Mas veio alguém de fora e viu isso ou a gente teve Eu diria que foi um misto, mas fundamentalmente o que é que o Estado também percebeu, e isso contribuiu muito para a iniciativa do 2050. O governo do Estado foi percebendo que
apesar de praticamente 35 anos de mais responsabilidade fiscal, mais gestão profissional, a distância para uma sociedade equilibrada, mais equitativa, ainda estava grande, certo? Então, era necessário melhorar mais. Então, a partir daí é que essa iniciativa, o 2040 para Fortaleza, o 2050, tudo isso se somou para identificar novos projetos, novos programas prioritários, estruturantes, que levaram hoje ao Estado já estar, de uma certa forma, engajado em algumas dessas atividades e trabalhando intensamente nelas. Ele citou um caso aqui da logística, eu queria só complementar. Por que não pensar o Ceará como a segunda possibilidade logística no Brasil efetiva, onde São Paulo, o Sul é a primeira? Tá certo? Então, além das iniciativas que ele colocou, tem outras já registradas no plano 2050. Por exemplo, conectar o Ceará do ponto de vista rodoviário e ferroviário com o Brasil inteiro, entendeu? Então, isso vai possibilitar que uma série de atividades possam terminar no Ceará. E em terminando no Ceará, a estrutura portuária, o que já temos hoje, o hub aeroportuário também, tudo isso soma e caracteriza o Estado, por conta da localização geográfica também, como um Estado que pode, no Brasil, ser esse segundo elemento de logística. Ou a primeira porta de entrada e saída, né? Exatamente. Já que a gente está tão bem localizado. Primeira para alguns e tal. Então, isso significa o seguinte, o 2050 sempre buscou, ao longo do seu período de elaboração, identificar essas potencialidades. Vou lhe dizer mais uma. Não sei se todos sabem, mas a cidade de Orlando, na Flórida, década de 60, era uma cidade que não era muito diferente da cidade de Fortaleza, certo? De 60 para cá, o que aconteceu em Orlando? Orlando se transformou num polo, num núcleo turístico de grande dimensão e hoje atrai, eu soube e não acreditei, aquela região lá, a grande Orlando, ela atrai mais turistas do que a França, tá certo? Então, logicamente, atrai muito mais turistas do que o Brasil. E foi tudo pensado para que funcionasse. O que é que tem ali? Né? Um projeto pensado com esse objetivo, né? Então, e basicamente só turismo. Ali exatamente. É só turismo. Ele ressaltou esse aspecto do Estado de Ceará estar se posicionando, olhando para o exterior, tá certo? Olhando para o mundo, né? Então, a partir daí, eu acho que a gente pode ser mais otimista, até porque eu sou um cara que acho essencial sonhar. Agora, ao mesmo tempo, é essencial trabalhar para viabilizar aqueles sonhos. Excluir aqueles que não vão ter factibilidade e concentrar naqueles que têm um potencial real e aí sim alcançar o desenvolvimento. Isso é importantíssimo. Olha, você também pode conferir o Cena Pública pelo YouTube, no canal da TVC e tem horário alternativo no domingo às 4 da tarde. Eu vou para o intervalo rapidinho e a gente volta já. Começou o terceiro e último bloco do Cena Pública. Aproveito para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Tem o Facebook, o Instagram, @TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fernando Bezerra Mello, e o arquiteto, urbanista e coordenador do Ceará 2050, Ayrton Montenegro. Secretário, a gente está falando muito de como o Ceará está se projetando para o mundo e como é que o mundo está vendo o Ceará hoje. Qual a visão que eles têm desse estado tão, enfim, a gente tem noção do nosso tamanho aqui no Brasil. Do lado prático, 18 memorandos, você falando com a França, Bélgica, Austrália, Alemanha Holanda. E tudo. Eu acho que é muita coisa, né? E olha, o Ceará internacionalizado é importante, gente. Quando a gente olha assim, o Porto de Roterdã deu uma alavancada muito grande no Porto do Pecém. Adquiriu 30% lá da CIP, né? Então, isso já é um ponto que mostra assim, poxa, como é importante o conhecimento chegar. Claro.
Tem uma teoria do Grossman Helpman que diz que a gente pode comprar tecnologia, mas eu vi aqui uma coisa diferente. A aquisição que fez trouxe a tecnologia. O aeroporto da gente é comandado Também. pela Fraport, que é... Outra, porque nós saímos aí, toda essa ideia do hub, que é, vamos falar do turismo e da Fraport, poxa, o número de voos que o secretário lá conseguiu, né, nesses trabalhos aí, né, com a Air France, KLM, poxa, é um número múltiplo, acho que de 6 vezes, né? Sim. Então, isso é bom. Então, você tem a Fraport, é ligada à Lufthansa e a Condor. E quem você fecha aqui, uma maior ligação é com a KLM e a France. Ok, excelente. Então, você tem ali o hub aeroportuário. Eu chamo o hub portuário aeroportuário o hub logístico do Ceará, Isso. na visão, já adaptando essa visão com o intermodal, que vem ferrovias, rodovias. O Ceará também cresceu muito nos últimos anos na questão rodoviária. Basta olhar as estradas, praticamente, as principais já estão duplicadas. Então, você tem um avanço muito grande para poder escoar a produção. Bom, mas não é só isso. Lá no 2050 fala do capital humano. Nós temos aqui mais de 130 escolas de educação profissional. Nós temos o Senai, que também faz um grande papel. Nós temos o Senac. Então, olha a sociedade se mobilizando. Nós temos os cursos de graduação, pós-graduação, que tratam dessa educação profissional. Quando a gente fala de regionalização e modernização, e eu falando aqui do pós-pandemia e do 2050, eu junto da seguinte forma. É o que a governadora Isolda Sela, que é a base da educação e mentora de todos esses grandes projetos de educação aqui dentro, que recebeu até o lema, né, o João Paulo Lema, que diz assim, nós temos que sobralizar a educação no Brasil. Achei interessante, por conta de um trabalho também. pessoal de casa entender, porque o trabalho dela foi tão representativo lá em Sobral que, e de fato, tornou-se política pública nacional. Como é que o mundo vê? Está aí no The Economist, está no Financial Times, está em todo canto, e você está ouvindo o quê? O Ceará, como é que pode? E aonde? Onde nós somos mais frágeis no Brasil, na educação. E aí, quando você fala para todo esse arcabouço econômico e tudo, etc., e até para você poder fazer a realocação de jovens, foram trabalhadas nas 14 macro-regiões, tudo isso, e você tem os clusters de inovação e sustentabilidade que estão lá, que analisaram as vocações, nisso que o professor coloca. E você precisa do quê? Capital humano. Então, para a gente modernizar, a gente precisa de gente. Para poder trabalhar a questão da regionalização de forma equilibrada, essas pessoas precisam estar com esse conhecimento para poderem ser alcançadas. Nós temos hoje mais de 1 milhão de pessoas no analfabetismo funcional, aqueles que mal sabem ler e escrever. Se você notar e fizer uma interseção, talvez eles se somem, ou eles não se somem, eles estão dentro desse conjunto dos mais de 3 milhões que estão abaixo da linha da extrema pobreza. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Olha aqui, a educação e a questão social. A educação, eu tenho que também ver, essas pessoas que estão trabalhando agora estão vendo também o ambiental. Poxa, falei da COP, mas não é só isso. É toda as APAs, as regiões que foram ampliadas no Ceará de conservação. Isso é importantíssimo. Você tem um Ceará que está pensando. O Parque Estadual Marinho da Risca da Pedra, Risca do Meio, Risca do Meio, diz, eram 38 quilômetros, foram para 50 quilômetros. Eram 34 quilômetros, foram para 50 quilômetros quadrados. Isso foi ideia lá, o Tasso foi quem fez a primeira lei que instituía o Parque Estadual para poder cuidar de um bioma marinho tão importante. É tanta coisa que a gente vai vendo assim, não, e o Ceará, as vocações? Claro, turismo natural, praias, 573 quilômetros de praia, todo esse horizonte, bacana. Poxa, energias renováveis, poxa, aquele sol que foi difícil, agora ele é nosso aliado pela tecnologia. O vento e o mar. E estamos avançando, quer dizer, e a água, poxa, está chegando, tem o São Francisco, tem a questão do malha d'água, tem toda a integração. Os recursos hídricos foram muito bem planejados nesse sentido. Nós passamos 9 anos aí, quase seco. Tivemos a pior seca há pouco tempo. E olha como lá o secretário também, né, o Teixeira, poxa, que trabalho bonito, né? Que tem sido construído ao longo de décadas, não é de uma... E aí a turma quando vê, poxa, faltou água no Paraná, faltou água. E o Grande do Sul viveu uma seca agora que, meu Deus. E alguém teve alguma torneira fechada aqui? Não, aí nem agora se falou em racionamento. Você está discutindo agora um processo inicial. É mais caro, o dessalinizador é mais caro, o metro cúbico lá por segundo. É mais caro, claro, mas é tecnologia. Daqui a pouco a gente não tem uma, não é só 1 metro cúbico, nós podemos ter 20 metros cúbicos vindo do mar, uma água para e beber. foi assim com as placas solares também.
barateou ao longo do tempo por conta do O uso. tempo, à medida que você tem a demanda, ele vai construindo essa questão. E aí você tem viabilidade. Aí a população e as pessoas vão criando essa demanda, você tem como produzir com escala. Então isso serve para tudo. Está aí o 2050. Você vê, tudo que eu falei aqui é um olhar. Mas amanhã vai ser 2060, amanhã vai ser 2080. Que bom também, e que a não gente para. tem que olhar, poxa, não para. Nós temos um planejamento estratégico e todo mundo na sua família, de novo, na sua empresa, tem que ter esse exercício. Que meus filhos, onde eu vou colocar para estudar? Uma previdência. Será que eu posso? Poxa, eu tenho que melhorar, minha vida foi difícil, como é que eu vou poder proporcionar um pouco mais para o meu filho? Eu tenho que pegar e mudar o meu mindset, meu mapa mental. E as empresas do mesmo jeito. Eu estava desse jeito, eu estou quebrando, umas do mesmo setor, umas quebraram, outras cresceram. O que foi isso? Umas estavam preparadas tecnologicamente, com gente capacitada, outras não tinham. É muito caro eu pagar uma pessoa um pouco melhor, é muito caro eu fazer isso. Aí não dá, eu tenho que entender que e aí eu me lembro, eu tenho que sempre citar aqui, meu sogro, um cara faleceu recentemente, mas é um cara fantástico, ele dizia, o barato que sai caro. Mas é. Tá? O Zé Benevides, ele dizia assim, o barato que sai caro. Por quê? Quando você pensa que está fazendo uma economia porque está pagando menos agora, pode ser que você esteja pagando muito mais para o futuro. Então, é isso. Esse trade-off entre o presente e o futuro é hoje, né? Porque o tempo pode não existir, embora ele seja o senhor das nossas respostas. Ele pode não existir. A visão do Einstein é a visão que a gente está aqui. Mas a visão correta é a gente entender. Olhar para o médio e longo prazo, ter ações de curto prazo. Não estamos dizendo assim, vamos só pensar. Não. É olhando e fazendo, olhando e fazendo. Climático não aguenta você ficar... 2050, não é isso não. As coisas já estão sendo feitas antes. Não precisa chegar em 2050. É ao longo do tempo. E vamos realizando todos os anos, todo o tempo. A ação climática mundial é essa. Senão vamos subir dos 2 graus. E isso é péssimo. Sim. Então nós temos que trabalhar agora. E é cada um. Quando a gente fala em transição energética, a gente pode falar de uma térmica de carvão para virar gás e depois de hidrogênio. Mas a gente fala de uma pessoa uma lâmpada. É um uso de energia, é um uso racional de uma família. É o uso racional de uma água. É o Ceará, ao invés de mandar água para o esgoto, né, para o mar, aí você usar para reuso, como está sendo pensado, e também uma discussão também que vem em 2040, 2050, dentro da CAGES. Então, é uma evolução muito grande. É você olhar o esgoto que tem biomassa é biocombustível, biomassa, você pode pegar e fazer energia. É você olhar o resíduo sólido, aquele lixão, só para lhe dar uma informação que você vai ficar impressionado. Que eu fiquei quando eu escutei o presidente da Cegás, o Hugo Figueiredo, falando. Hoje o blend, a mistura do nosso gás, dos nossos gasodutos, é 15% de biometano. Sabe de onde vem? Da região, do lixo da região metropolitana de Fortaleza. 15%, só para você ter uma ideia, na Suécia é 12%, no Reino Unido é 10%. Nós não temos a capilaridade que tem, obviamente, esses países, mas vamos lá. Olha que mudança. Eu estou olhando o saneamento básico, eu estou vendo a água de reuso, eu estou vendo o esgoto na biomassa aqui, para poder biomassa com hidrólise fazer alguma coisa. Não é só pirólise, eletrólise, é tanto nome que a gente vai aprendendo. Eu comecei aprendendo H2O, sabe? Aí agora a gente vai ouvir. Nessa ainda. Você vira papagaio, porque você fica ouvindo os professores aí, grandes urbanistas como o professor Ayrton e tudo, a gente começa a entender um pouquinho, compreender, não vou dizer entender, eu sou economista. Mas você vê que a visão sistêmica, os nós, a sinapse é muito maior. E a gente não pode ser fechado numa caixinha. Tem que olhar, nós olhamos as 14 macro-regiões, nós olhamos as vocações desses vários setores, olhamos essas escolas todas, se elas estão ofertando aquilo que está sendo demandado pelo setor produtivo, sabemos o que pode crescer mais no PIB e etc., pelas oportunidades, como falou, sabemos os desafios e etc. Eles podem mudar daqui a 6 meses? Claro que pode, gente, mas vamos lá. O dever de casa do Ceará está sendo feito nesse Ceará 2050, nesse planejamento estratégico estadual de longo prazo, institucionalizado com o apoio da sociedade. Isso é que é importante. Mas o senhor falou que era até a opinião dos dois de mudança, porém, criou-se uma PEC agora que garante aí a execução do planejamento a longo prazo, né? Isso é importantíssimo. É, fundamental. Você vai ter o plano plurianual, certo, com a lei de diretrizes orçamentárias, com a lei orçamentária,
Você tem que olhar. E o horizonte colocado lá na PEC é de no mínimo 20 anos. Então, chegou o governador, opa, o que está escrito aqui? Não concordo, vamos aqui discutir. Certo. Mas não é simplesmente meu amigo aqui de pé de ouvido me disse e muda. Não, peraí, a sociedade discutiu isso. Há uma institucionalização, pode mudar, mas diga por quê. Só isso, não é nada demais. E não é o problema do mérito, não. O problema é do processo, é respeitar a sociedade. O governante tem que respeitar. É porque não foi uma pessoa que pensou, não. né? Não é o governador que está acima da sociedade, não. É a sociedade que está acima do governador. A sociedade é quem elege. Então, essa inversão, quando você começa a ter um plano de Estado, não um plano de governo somente, o plano de governo tem que se adaptar. Opa, o plano está dizendo, opa, eu tenho que ver o que eu vou priorizar. Posso mudar sim, eu vou priorizar isso, vou alcançar. Não tinha hidrogênio, agora eu vou alcançar. Não, mudou a tecnologia, mudou a forma como o mercado trabalha. Tem que mudar, óbvio. Eu tenho que se justificar minimamente. Sim. Isso é transparência. Primeira parte, que é a próxima fase do Ceará 2050, né, professor? É a governança. E essa governança tem que ter transparência. E tem que falar com a sociedade. Tudo que tiver errado tem que ser discutido. Tudo que tiver certo tem que ser ampliado. Eu queria, em cima do que o Célio colocou, reforçar alguns pontos, porque ele colocou questões vitais aí, certo? Em primeiro lugar, essa PEC que coloca dentro da Constituição do Estado a visão de longo prazo, de planejamento de longo prazo, não significa engessamento das futuras ações de governo. Mas garante as que a gente tem hoje, por exemplo. Exatamente. Tá. Em primeiro lugar, o processo que levou à identificação para um plano chamado Ceará 2050 hoje, esse processo é um processo extremamente dinâmico. Daqui a um tempo, vai ser necessário a revisão do plano Ceará 2050. Porque a atividade humana ela é permanente no Estado, ela se transforma, fatores externos interferem, então o Estado tem que estar aberto para esse processo todo. E a abertura significa capacidade de se ajustar ao novo tempo, tá certo? Então esse ponto também é uma coisa que eu queria destacar e que me faz. Eu sou um otimista com relação ao Brasil, mas sou bem mais com relação ao Estado do Ceará. Que bom. Nasci aqui, sou suspeito para falar, mas por que eu percebo isso? A minha atividade profissional sempre foi planejamento e desenvolvimento urbano. Mas eu percebo que o Estado do Ceará, ele conseguiu, num processo nesses últimos 30, 35 anos, conseguiu assegurar, apesar de ajuste, de mudanças políticas, etc., mas ele conseguiu assegurar uma continuidade administrativa importante. Mudaram governadores, como ele citou, mas se seguiu uma linha. O que é que o 2050 pretende? Aperfeiçoar esse processo. Porque se eu tenho uma ideia, se eu tenho consciência de que aquela ideia regularmente terá que ser revista, se eu tenho dentro da proposta do Ceará 2050 um processo de participação intenso que aconteceu, eu tenho todos os elementos para poder atuar de forma o mais próximo possível das expectativas da sociedade. Tá certo? Como ele diz, governador, sociedade, o importante é que a gente perceba, e acho que o Estado do Ceará hoje pratica isso bem. Claro que a gente precisa evoluir, precisa elaborar mais, mas já pratica bem isso. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente viveu. Rapidinho, professor, que a gente está encerrando. Pode falar. Pois não. Nas caravanas que o 2050 criou ao longo do Estado. O Estado do Ceará hoje está pulverizado com várias instituições de educação chamadas institutos federais. Certo? O que eu presenciei nessas caravanas, em várias delas, com relação à atitude, ao comportamento das pessoas que estão nesses institutos, é fantástico. Simplesmente pessoas que têm uma percepção do seu mundo ali, local, do seu entorno e do mundo externo. Pensar fora da caixa, como disse o secretário. Pensar fora da caixa. Então, eu assisti comentários e apresentações de alunos dos institutos federais, onde eu fiquei simplesmente encantado, quero reconhecer isso. Por quê? Porque a educação chegou lá, né? Então, esse processo de mudança
atingiu o indivíduo que está lá na cidade de Crateús. É fantástico isso. Olha, o Cena Pública vai ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez as presenças do secretário executivo de Regionalização e Modernização da Casa Civil, Célio Fernando Bezerra Melo, e do arquiteto e urbanista, coordenador do Ceará 2050, Ayrton Montenegro. Não esqueça que nós estamos em novo dia e horário, é todas as quartas-feiras às 10 da noite e aos domingos às 4 da tarde. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê na próxima semana. Até lá.